Eu nasci em Pombal, na cidade de Pombal, Paraíba, no dia 14 de 7 de 1947. É uma data cabalística, é uma data que eu gosto muito dessa data. 14 de 7 de 1947. 7, 2 vezes 7, 14, e eu acho que por isso é uma coisa que me protege. Eu acho que é uma coisa que me impulsiona, né? Assim, Pombal, na realidade, meus pais são de Patos, da zona rural de Patos, na cidade de Quixaba, que na época era distrito de Patos. Meu pai se casou e por uma dessas vontades de crescer na vida, foi para Pombal. Chegou em Pombal, ele colocou uma bomba de gasolina, e para iniciar um comércio, para iniciar um progresso, sei lá, financeiro, uma melhora de vida, eu nasci lá nessa data. Bom, nasci lá, fiquei lá até o primeiro ano ginasial. Fui escolarizado por uma pessoa chamada Ermelinda Rocha, uma professora primária, filha de Joca Flor, e que me ensinou a ler, Ermelinda Rocha. E fiquei lá, tive antes o Jardim da Infância por uma pessoa chamada Anita Sinfrônio, mas a professora Ermelinda foi quem me iniciou nas primeiras letras. Saindo do colégio da primário, eu fui para o ginásio com Cônigo Vicente Freitas. Fiquei lá até o ano de 58, o ano da seca, quando meu pai migrou para Patos. Em 58 eu vim para Patos, fazer o meu segundo ano ginasial em diante. Eu fiz o primeiro ano ginasial, eu fiz com dois colegas de turma. Eu fiz com Caio Mário Moreira de Medeiros e Francisco José de Assineto. Foi nosso colega de turma, 71. Coincidência, né? Não sabia jamais que ia cursar medicina com esses dois colegas. Mas tive essa satisfação de conviver com eles. Em Pombal eu tive uma experiência interessante em Pombal. Eu com a idade de 9, 10 anos, ainda fazendo primário, eu estava numa alfaiataria, de um cara chamado Adamastor, em frente a um cara que alugava bicicleta, chamada Diasa, o cara, né? E acredito que eu tinha muita amidalite, recorrente amidalite, e eu acho que eu tive um choque sepsêmico, e eu tive uma convulsão. E me disseram em Pombal, minha mãe me contou que eu fiquei em coma. Eu acho que não fiquei em coma, porque eu fiquei em casa, não sei. Mas eu tive assistência de um médico muito competente, um cara formado em uma clínica médica assim, muito proficiente, que foi Otávio Maia, pai de Luciano Maia, procurador federal. E que, não sei como, ele me tirou desse estado pré-comatoso ou comatoso, né? E aí eu superei essa dificuldade e terminei indo depois, por indicação dele, a Campina Grande, fazer amigalectomia com o Dr. João Caetano, que naquela época era anestesia local, e ele fez a cirurgia, eu numa cadeira de dentista, imobilizado com lençol, naquela época, né? Foi uma coisa interessante, eu me lembro claramente dos pródromos, o esgar da face, o movimento pontual dos movimentos crônicos, quem sabe da convulsão focal, não sei. Mas me lembro claramente, parece que hoje, eu estou com 70 anos, mas me lembro há mais de 60 anos que eu me lembro disso. Exatamente o local, eu estava cortando tecido numa alfaiataria, que eu gostava muito de ficar lá, nessa alfaiataria, né? E como quem diz, os alfaiates sempre diziam, você vem aqui só para cegar as tesouras,
ia ficar cegando as tesouras, né? Brincando. E aí tive esse problema lá, nessa época, né? Mas foi uma vivência boa, né? Em Pombal, fui escolarizado, fiz primeiro ginasial. E depois, antes no hiato, meu pai foi na seca de 58, meu pai foi para Patos. E para não perder o ano, eu fiquei no internato de Cônego Luiz Gualberto. Né? Cônego Luiz Gualberto, no casarão que foi do padre Pereira, do pai de padre Pereira da Noga, Chico Pereira. Fui estimulado pela leitura, fui despertado pela leitura, quando eu estudava no Liceu Paraibano. Tinha um cara, um professor de educação cívica, ou educação artística, chamado, não sei o que, Silvestre. Ou Silvestre ou Silvério, mas era Antônio Silvestre, parece o nome dele. E que ele, rapaz, foi como um gatilho. Numa dessas aulas, ele fez uma leitura do A Tabacaria, um poema de Fernando Pessoa. E eu tive uma atração grande de continuar lendo, me sensibilizou, me emocionou nesse tempo, né, no liceu. Mas antes, em Patos, eu tive um grande professor, um advogado que é falecido hoje, chamado Manuel Messias do Nascimento. Professor Messias, certo? Eu me lembro que eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. Você imagina uma pessoa de 12 anos de idade, no segundo ano ginasial, o professor Messias chegou e disse, a tarefa de hoje é vocês escreverem 20 linhas sobre o tema. Qual era o tema? O tema era antologia. Tema extremamente árido. Antologia para o pessoal de 12 anos escrever 20 linhas. E eu me lembro que eu escrevi 20 linhas sobre antologia e fui muito elogiado por ele, né? Meu professor de português, falava português muito bem. Uma das coisas que ele era um latinista, e isso fez com que a gente tivesse uma qualidade muito grande na língua portuguesa, porque, por conta do latim. E ele insistia muito, me lembro muito, em fábulas de Fedro e de Esopo, que são umas coisas que interessantes, que me enriqueceram muito, essas fábulas de Fedro e de Esopo, um romano e um grego, né? Escravo, mas que foram interessantes. Então, essa antologia, ele me elogiou muito, que eu fiz um texto de 20 linhas e fui muito elogiado por ele. E aí comecei a pensar, acho que subjetivamente eu pensava, rapaz, isso é comigo, eu estou como quem diz hoje na gíria, eu estou com essa bola toda, né? O professor Messias me elogiando, mas num tema árido como antologia, ele me elogiou bastante. Aí foi para o Liceu Paraibano, né? Liceu Paraibano, eu comecei a ter essas visões interessantes de Fernando Pessoa, né? E no meu vestibular, eu não fiz colégio universitário, que muitos colegas da minha turma fizeram colégio universitário e foi quase 100% aproveitamento. Quem fez colégio universitário entrou logo na faculdade, mas mesmo sem ter feito colégio universitário, eu entrei também. No terceiro ano fui logo para a faculdade. E eu tive uma grande ajuda, não sei, uma coisa que me despertou muito, foi Josué de Castro. Josué de Castro foi a pessoa que mais me influenciou. Não o Josué de Castro da geografia da fome, nem da geopolítica da fome, mas o Josué de Castro contista. Ele tinha um livrozinho pequeno, azul, acho que tinha 12 contos, e eu me lembro exatamente de um chamado Ilha do Leite. E que esses contos de Josué de Castro me levaram a ter uma posição de modo de enxergar o mundo. Eu acredito que eu comecei a mudar a minha cabeça a partir disso. Porque ele era um cara que formava muito. E eu me lembro que na redação do meu vestibular, que tinha cinema brasileiro e Nordeste brasileiro. 2 temas, o terceiro tema eu não me lembro. Eu comecei a escrever sobre cinema. Na metade da prova, passado mais de 1 hora de prova, eu rasguei, isso foi escrever sobre o Nordeste.
Aí para mim foi uma coisa, um achado que foi uma afluência, foi falar sobre o Nordeste. Sendo um leitor assíduo de Josué de Castro, foi uma coisa assim que me deu muita tranquilidade para ter uma nota boa e que me ajudou muito nessa aprovação, acredito. A escolha de medicina, eu acredito que deve ter sido uma influência grande de Carlos Ovídio. No liceu, ali embaixo do liceu, numa salinha, tinha uma Carlos Ovídio, não sei o sobrenome dele, mas ele focava muito em cima de biologia, em história natural, né? E eu comecei a me atrair muito por aquilo e acho que teve um foco sociológico disso aí também, né? Eu queria fazer medicina porque eu já tinha uma visão social do mundo e das pessoas, motivado também pela influência de Josué de Castro. Eu acredito que isso aí me levou a fazer medicina. Na faculdade de medicina, esse vestibular que foi, acho que foi em 66, que eu entrei na faculdade, e comecei lá embaixo na anatomia, na histologia, da Ilha do Bispo, né? Ali. Mas o professor que me marcou muito, né? Me marcou muito, foi o Hugo Gabá. O Gabá, mas já na fase de quarto ano de medicina, quinto ano de medicina, né? Mas foi um cara que me marcou muito, que ele falava pouco, era um cara de poucas palavras, mas era um cara que a gente admirava, que a gente mirava ele como uma pessoa que a gente podia se espelhar nele para ser um médico de qualidade, né? A parte de formação médica, de anatomia, de histologia, né? Foi interessante, tem boas recordações, mas a parte que motivou, que foi o motor, foi isso aí, né? É tanto que no começo eu fui à Bahia, né? Estava estimulado por ele, passei uma temporada com o Dr. Elni Rocha, na nefrologia. Foi depois que eu me decidi a não fazer mais nefrologia e optei por reumatologia. Aí fui ao Rio de Janeiro, tive um aprendizado com o Dr. Israel Bonomo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois optei por São Paulo. Mas eu tive essa formação muito boa de Hugo Gabá, que me deu essa fagulha de ser um médico de qualidade. Do curso de medicina, a coisa importante que aconteceu na minha turma, na nossa turma, toda a nossa formação médica, dos estudantes, do alunado, foi a grande ruptura da saída do diretor acadêmico Napoleão Laureano, de uma postura conservadora, reacionária, né, para uma postura de vanguarda, que foi com a eleição de Ricardo Maia, né? Ricardo sucedeu a Edson Petrucci, né? sem nenhum demérito de ninguém, né? Mas era uma turma velha, de ideias velhas, antigas, né? E com o Ricardo começamos a ter, talvez até pelos ventos dos anos de chumbo, né? Da resistência que a gente tinha que ter. Aí, Ricardo, né? E tivemos um jornal, a Opinião, tinha uns artigos, eu me lembro dos artigos de Manuel Jaime, Tabus Alimentares, tinha o meu que era Ascendino, que era um conto, tinha um colega que fazia anatopatologia, Ponce, não sei, nunca mais eu vi, mas ele tinha um artigo, e tinha um artigo de Binha também, e de outro de Ricardo. Quer dizer, esse jornal só teve um número, mas foi uma coisa, foi um ponto que marcou, né? Essa opinião marcou essa vida acadêmica daí para frente. Eu acredito que no terceiro ou quarto ano,
eu tive a oportunidade de ir com Humberto Vicente de Araújo a um congresso da UNEM, terceiro ano, a UNEM, em Porto Alegre. Uma coisa interessante, o presidente Ricardo Maia foi pego assim de última hora com a informação da nossa decisão de ir a esse congresso. Fomos de ônibus, Aviação Progresso, até São Paulo. De São Paulo pegamos outro ônibus para Porto Alegre. Nesse congresso, eu fui eleito secretário da UNEM, para a região Nordeste. Eu tinha uma agenda riquíssima, com vários colegas. Inclusive, eu me lembro de um chamado Shael Schreider, que era um judeu paulista, que eu tinha os telefones desse cara, tinha tudo. E na semana seguinte, quando a gente chegou na Paraíba, eu vi a revista Veja, num conflito na rua Maria Antônia, com Fleury. Shael foi alvejado e foi morto. Aí eu queimei minha agenda, muito preciosa, mas queimei. Inclusive com o Diário de Guevara, que eu tanto gostava, mas tive que queimar com medo. Copiar eu fui algumas vezes. Fui com o Ricardo Maia. Ricardo Maia cheio de livros de cardiologia, que não abria lá, né? Que não tinha como abrir, né? Ainda me lembro do odor da rede, o odor do clima, daquela friagem da Copeai, né? A gente dava plantão. Os doentes tudo deitados em rede, né? E eu ia com o Ricardo Maia, ia com outros colegas para lá, passávamos a noite, mas dava a nossa contribuição social. A gente, de alguma maneira, a gente procurava ajudar aquelas pessoas. Mas o sonho de guerra, né? O sonho de guerra foi uma coisa que teve a sua valia. Né? A viagem de Decese à Paraíba se deu logo após o Congresso Brasileiro de Reumatologia, em Recife. Né? Decese, um decano, um nome muito importante da reumatologia mundial, que estudioso da osteoporose. E ele foi convidado por Evandro César, que tinha feito a residência no Hospital Cochin, e chamou. E foi importante essa participação nossa, essa vivência nossa com ele, porque ele qualificou mais a nós todos, né, em Recife. Quem convidou mesmo foi Geraldo Gomes de Freitas, que era o presidente da Sociedade de Reumatologia de Pernambuco, mas Evandro César, como conhecia ele desde Paris, chamou para cá. Né? E foi uma experiência muito boa, a experiência de César, que era um assunto que a gente não estava ávido de saber, de tratar, e hoje em dia ninguém não está preconizado nada do que ele falou, mas foi importante naquele tempo. Eu fiz reumatologia, acredito que por conta de um cara chamado Lindbergh Farias. Eu fazia 4º ano de medicina e acompanhava Lindbergh nos plantões lá do Edson Ramalho, e depois, mesmo como quintanista, eu atendia no consultório dele aqui na Lagoa, né? E gostava. Depois me encontrei com o Pedro Nava, em Belo Horizonte, que inclusive eu tinha uma carta de Pedro Nava me franqueando um estágio na Policlínica do Rio de Janeiro, onde ele era o professor. A propósito, Pedro Nava foi quem criou a reumatologia no Brasil como cadeira médica e na América Latina. Não existia reumatologia antes de Pedro Nava. Foi ele quem colaborou e criou a cadeira de reumatologia do curso médico. A minha vivência com o Castro Cobra na reumatologia em São Paulo, fizemos com um colega nosso de turma, Aécio Paula Fernandes, por sinal, morávamos juntos, fizemos o título de especialista juntos, no mesmo dia, juntos na cadeira, vizinho em Campinas, na Unicamp. E foi um belo curso lá junto com o pessoal da ortopedia, com
o pessoal mais influente da ortopedia de São Paulo, que tinha Dr. Castor Coba agregado. Cheguei a ter um consultório em São Paulo, na Alameda Barros. Alameda Barros, em Higienópolis, comecei a ter um consultório. O consultório até estava indo bem, né? Mas depois, por uma questão de uma influência muito enérgica dos meus pais, eu tive que sair de São Paulo e ir para Patos. Mas eu desenvolvi bem a especialidade lá, comecei a ter a clínica privada e exerci a reumatologia num plano médico chamado Amico. Amico. Tinha lá na Vila Mariana e eu fui ser reumatologista da Amico, né? E aí um cara chamado André Orlandi, que era o diretor da Amico, um cara que me deu muita mão lá em São Paulo, me levou, acho que querendo uma pessoa que soubesse conversar, e pediu para eu tratar executivos. Aí eu fui para a Rua Itapeva, que era um consultório diferenciado, né? E onde foi quando eu melhorei muito assim do ponto de vista de expressão médica, de importância médica, junto ao plano, e depois para habilitar para vir embora para Patos. Em 75 eu cheguei a Patos. Em 75 cheguei em Patos e primeira atividade médica foi num plantão de dia e domingo do Hospital Regional de Patos, né? Aí foi quando eu comecei a ter aquela atividade. No domingo, ninguém queria dar plantão dia de domingo. E a partir daí, pela vivência, pelo trabalho médico que eu desenvolvi, eu comecei a evoluir para um consultório médico. Cheguei a ser diretor do Hospital de Patos. Depois, por uma questão de acomodação política localizada, cheguei a ser diretor da maternidade Peregrino Filho, né? E logo em seguida candidato a prefeito de Patos. Meu pai tinha sido prefeito da cidade que ele nasceu, a cidade de Quixaba, né? Mas eu acho que toda a vida eu tive, eu mesmo, independente de meu pai, que eu tive essa vocação, essa tendência de ser, essa motivação de ser político, né? Fui candidato a prefeito de Patos e não logrei êxito, fui derrotado no ano de 82. Aí voltei para o consultório e, ad contínuo, em 86, eu fui candidato a deputado estadual constituinte, e foi uma campanha super fácil, porque meu nome estava massificado, né? Eu tive uma votação histórica em Patos. Eu fui derrotado por conta da vinculação da sublegenda e do voto casado, que foi um artifício da Revolução para eleger os deputados, os candidatos ligados à Revolução. Mas mesmo assim eu tive uma votação extraordinária na cidade de Patos, e na campanha de deputado essa que foi estrondosa. Então fui eleito e desenvolvi meu trabalho aqui em João Pessoa, né? Mas depois eu comecei a refletir que não era bem aquilo que eu queria ser, né? Porque por mais que rompi com o governador de então, fiquei na oposição e fui derrotado na minha reeleição. Então, decidi sair de política. Para decidir sair de política, eu tive que sair de Patos. Aí me inviabilizei politicamente. Eu tirei meu título de eleitor de Patos, eu saí do PMDB, né? Eu vim morar em outra cidade, eu vendi a casa de morada, quer dizer, se eu quisesse ser político, eu não seria mais. Mas foi uma experiência importante, valeu para mim, né? Como pessoa, que eu me relaciono com o sertão todo, conheço muita gente, e tive a oportunidade de desenvolver um trabalho para um bocado de pessoas, um bocado de municípios. Duas cidades que hoje são cidades que são projetos meus de emancipação. Um foi Maturé, da Serra do Teixeira, e outro foi uma cidade chamada Cacimbas, que era distrito de Teixeira, que eu emancipei. Então, ficou essa marca.
né? Pedro Nava é uma afinidade grande pelo fato de ser reumatologista, né? Certo? Mas é um memorialista, assim, super importante. O detalhe, né? É, a memória escrita é uma coisa extraordinária. Reconhecidamente, talvez seja o maior memorialista da língua portuguesa, né? Pedro Nava, né? Pedro Nava. Jorge Luiz Borges é um cara que eu comecei eu fico lendo, relendo, agora mesmo eu estava lendo o poema dos Dons. É uma coisa de honestidade grande, é uma pessoa que gratifica, a gente gratifica lendo ele, né? Pedro Nava, Drummond, né? Outro poeta importantíssimo, que eu acho importante, que é Carlos Pena Filho, poeta de Pernambuco, né? Manuel Bandeira. Quer dizer, eu tive uma formação que é fruto, talvez, de uma geração nossa de preocupação, de vivência, de leitura. Então nós fomos formados numa geração que se interessava por teatro, por cinema, por artes plásticas, por literatura em geral, né? E eu tinha essa vocação de ler, e eu tenho uma habilidade em escrever, né? Quando eu era deputado, quando me inscrevia para fazer no grande expediente da Assembleia, que eu queria fazer um pronunciamento, eu tenho muita dificuldade de falar. Eu tenho facilidade em escrever. Leio e escrevo. Aí gosto muito de parágrafo curto, gosto muito de síntese, né? Eu acho que é um estilo bom. Então me sentava lá na Assembleia, lá no plenário, pegava uma folha de papel, um lápis, escrevia meu discurso e com 20 minutos eu ia ler. Mas eu não sabia falar, chegar e falar. Eu sabia escrever e ler, né? É uma deficiência, mas é um pessoal que me gratifica e me completa. Borges, né? Pedro Nava, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Carlos Pena Filho, João Cabral de Melo Neto. Pessoas que vivem, João Cabral que vive no Nordeste, né? Que é parecido com Josué de Castro. Então é uma coisa que a gente tem aquele imã, aquela imantação natural de sentir aquelas palavras, sentir aquilo ali como uma interferência muito boa, uma influência muito benéfica para a vida. E me forma como cidadão, me forma como homem, me forma como médico. A gente tem essa visão social, visão de povo, visão de gente, que não é a essência a visão do médico, né? O médico não precisa ser, às vezes não é nem ser um médico muito bem qualificado do ponto de vista científico, mas você às vezes, se você não, mesmo você não sendo bem qualificado, né, não tendo uma formação científica grande, importante, você consegue ser um bom médico, porque você tem essa vivência geral, universal, né, das pessoas, de viver as pessoas. O futuro da arte médica, né, da medicina, né, eu vejo assim com muita reserva e com muita tristeza, sinceramente. Muita tristeza. Porque eu projeto há alguns anos na frente, eu digo, como é que vai ser? Como é que vai ser a relação médico-paciente do futuro, né? Pessoa preocupada com máquina, preocupada, o doente mal se senta e a pessoa, o médico já pede um bocado de exame, um bocado de ressonância, um bocado de... Não procura falar, não procura entender, né? Eu sou, como leitor de Pedro Nava, né, e a gente sempre, é uma coisa recorrente para a gente ter que dizer, Pedro Nava sempre diz, né, eu acho que a medicina clássica francesa sempre diz, se a gente souber conversar, deixar livre o doente diz a doença. Não precisa ser bom médico, não, o doente diz a doença. Só que os doentes não estão tendo tempo de fazer isso. Nem os médicos estão tendo paciência, ou talvez não tenha capacitação técnica ou humana de chegar a esse ponto. Então eu vejo com reserva, eu vejo que a medicina está sendo uma medicina cada vez mais
técnica, extremamente técnica, cheia de protocolos, né? Cheia de protocolos, onde você não tem mais aquela relação médico-paciente intensa que tinha no passado, né? Protocolo de cardiologia, protocolo de reumatologia, protocolo de imunologia, cada viés da medicina tem um protocolo próprio, né? Mas e o doente? Ninguém conversa mais, ninguém participa mais da vida dele, né? Isso é uma coisa que está desaparecendo. E eu vejo isso como uma coisa ruim, uma coisa que vai empobrecer essa arte tão boa, tão importante, tão relevante para o mundo, tá certo? Então é esse foco que eu faço, esse fecho que eu faço em cima desse apelo para que esse modo de enxergar, esse modo de viver, esse modo de se relacionar não desapareça.